Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao Produtivo Saúde. Aqui falamos de saúde sem enrolação. Hoje, abordaremos um tema crucial que impacta diretamente a saúde de um órgão vital em seu corpo, os rins. Antes de entrarmos nesse assunto importante, peço gentilmente que você deixe o like e se inscreva no canal. Agora, sem mais delongas, vamos explorar os maus hábitos que você deve evitar, pois estão prejudicando a saúde dos seus rins. Com frequência seguimos nossas rotinas diárias, sem perceber o impacto que nossos hábitos podem ter em nossos rins. Esses órgãos em forma de feijão desempenham um papel crucial na filtragem de resíduos do nosso sangue, mantendo o equilíbrio de fluidos do nosso corpo e regulando a pressão sanguínea. No entanto, certos hábitos diários podem silenciosamente causar estragos neles. Neste vídeo, vamos aprofundar-nos em 9 hábitos diários comuns que podem estar prejudicando seus rins, sem que você sequer saiba. É crucial estar ciente desses hábitos e tomar medidas para proteger a saúde dos seus rins. Portanto, a pergunta de hoje é: você está prejudicando seus rins sem saber? Você tem uma escolha. Pode continuar com esses hábitos prejudiciais e correr o risco de danificar seus rins, ou pode tomar decisões informadas para proteger a saúde deles. A escolha é sua. Nos próximos minutos, não apenas identificaremos esses hábitos prejudiciais, mas também forneceremos dicas práticas e soluções para manter rins saudáveis. No final deste vídeo, você terá um melhor entendimento de como proteger este órgão vital. Antes de começarmos, é importante destacar que este vídeo é puramente para fins educacionais. Se você tiver preocupações relacionadas à saúde, recomendamos fortemente consultar um profissional médico. O primeiro hábito que abordaremos é o consumo excessivo de sal. Esse hábito pode ter repercussões significativas na saúde dos rins, conforme evidenciado por um conjunto de evidências científicas. A ingestão elevada de sal pode levar à hipertensão, uma condição em que a pressão sanguínea se eleva devido aos níveis aumentados de sódio na corrente sanguínea. Como resultado, o corpo retém mais água para diluir a concentração de sódio, colocando uma pressão adicional no sangue. Os vasos sanguíneos sob essa pressão sanguínea elevada representam um fator de risco bem estabelecido para doenças renais, já que podem prejudicar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar resíduos e manter o equilíbrio de fluidos de forma eficaz. Além disso, os efeitos prejudiciais do excesso de sódio vão além do aumento da pressão sanguínea. O excesso de sódio pode danificar diretamente os tecidos renais, induzindo inflamação e estresse oxidativo. A perturbação do delicado equilíbrio eletrolítico no corpo causada pelos altos níveis de sódio pode prejudicar a capacidade dos rins de regular sal e água de maneira eficiente. Com o tempo, isso pode resultar em danos nos tecidos renais, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento e progressão da doença renal crônica. Estudos, incluindo abordagens dietéticas para parar a hipertensão e pesquisas publicadas na Revista Acadêmica de Fisiologia Renal, destacaram a conexão entre a alta ingestão de sal e danos renais. Reduzir a ingestão de sal não é apenas uma medida prudente para baixar a pressão sanguínea, mas também um passo crucial para preservar a saúde dos rins e mitigar o risco de complicações relacionadas nos rins. Cuide dos seus rins, fazendo escolhas conscientes para promover uma vida saudável. O segundo hábito que merece nossa atenção é a hidratação inadequada. A falta de hidratação, muitas vezes negligenciada em nossas rotinas diárias, pode desencadear uma série de efeitos adversos na função renal. Uma consequência significativa é a redução do fluxo sanguíneo para os rins devido à diminuição do volume sanguíneo total. Essa diminuição no fornecimento de sangue significa que os rins recebem menos oxigênio e nutrientes, prejudicando sua capacidade de funcionar adequadamente. Estudos como os publicados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia forneceram evidências claras desse fenômeno, mesmo com uma desidratação leve. Além disso, as implicações da hidratação inadequada se estendem ao papel vital dos rins na remoção de resíduos e toxinas do sangue. Quando o corpo não tem água suficiente, os resíduos podem se concentrar na urina, representando um desafio para os rins eliminarem esses resíduos de forma eficaz. Essa concentração elevada pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo e aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário. Pesquisas científicas, como as destacadas na revista FAPESP Fisiologia Renal,
enfatizam a importância de uma hidratação adequada para facilitar a remoção de resíduos pelos rins. A falta de hidratação também está fortemente associada à formação de pedras nos rins. Quando não há líquido suficiente para diluir a urina, a concentração de minerais e sais na urina aumenta, criando condições propícias para a cristalização dessas substâncias. Inúmeros estudos, incluindo pesquisas destacadas no Jornal da Urologia, estabeleceram uma associação convincente entre baixa ingestão de líquidos e um risco elevado de desenvolvimento de pedras nos rins. Além disso, a hidratação inadequada prolongada pode potencialmente contribuir para o início e progressão da doença renal crônica, uma condição caracterizada por uma perda gradual da função renal. A DRC pode levar a complicações sérias de saúde se não for tratada. Reconhecendo isso, a Fundação do Rim enfatiza o papel crucial de manter uma hidratação adequada para mitigar o risco. Portanto, assegure-se de priorizar a ingestão adequada de água para preservar a saúde dos seus rins e promover o bem-estar geral. O terceiro hábito que merece nossa atenção é a ingestão excessiva de açúcar. Este hábito pode prejudicar significativamente a saúde dos rins por meio de vários mecanismos. Em primeiro lugar, a ingestão excessiva de açúcar aumenta o risco de diabetes tipo 2, um grande contribuinte para doenças renais, uma vez que danifica os vasos sanguíneos dos rins. Em segundo lugar, dietas ricas em açúcar frequentemente levam à obesidade, sobrecarregando os rins devido à resistência à insulina e à inflamação. Esse excesso de gordura corporal pode até comprimir fisicamente os rins. Além disso, o consumo excessivo de açúcar está relacionado à hipertensão, que danifica os vasos sanguíneos dos rins, prejudicando a filtragem. Por fim, níveis elevados de açúcar no sangue levam à formação de produtos de glicação avançada que se acumulam nos tecidos renais, promovendo estresse oxidativo e inflamação, causando, em última análise, danos nos rins e uma diminuição na função. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para preservar a saúde dos rins e minimizar os riscos relacionados a esse órgão vital. Faça escolhas conscientes em relação à sua dieta, optando por alimentos com baixo teor de açúcar, para garantir o bem-estar dos seus rins e promover uma vida saudável. Lembre-se, pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem ter um impacto significativo na saúde renal a longo prazo. O quarto hábito que merece nossa atenção é o uso excessivo de analgésicos de venda livre, como ibuprofeno, aspirina e naproxeno. Embora esses medicamentos sejam comumente utilizados para alívio da dor, seu uso excessivo ou prolongado pode ter efeitos prejudiciais na função renal. Esses analgésicos de venda livre podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo seu papel vital na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial. Pesquisas abrangentes, publicadas no Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência, destacam a ligação entre o uso desses analgésicos e lesões renais, enfatizando os riscos associados a esses medicamentos. Outro analgésico amplamente utilizado, o acetaminofeno, também pode representar uma ameaça à saúde renal se usado em excesso. Embora seu impacto primário seja no fígado, danos hepáticos graves induzidos por overdose de acetaminofeno podem afetar indiretamente a função renal, conforme documentado no Jornal de Hepatologia Clínica e Translacional. Além disso, o uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças renais, incluindo a doença renal crônica, DRC, uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal ao longo do tempo, representando um risco a longo prazo. É essencial utilizar analgésicos conforme as orientações médicas e evitar o uso excessivo ou prolongado, a fim de preservar a saúde renal. Em caso de dor crônica ou persistente, é recomendável consultar um profissional de saúde para avaliação e orientação adequada, minimizando assim os riscos potenciais para seus rins. O quinto hábito que merece nossa atenção é o tabagismo, um hábito conhecido por seus efeitos prejudiciais na saúde geral, que também afeta significativamente a saúde dos rins. Uma de suas consequências adversas é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, atribuída à constrição dos vasos sanguíneos causada pelo fumo. Essa diminuição no fluxo sanguíneo prejudica o papel crucial dos rins na filtragem de resíduos e na regulação da pressão sanguínea, estabelecendo uma base para possíveis danos nos rins ao longo do tempo. Estudos científicos, como os publicados na Revista Brasileira de Hipertensão, demonstraram de forma eficaz os efeitos adversos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso,
O tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para a doença renal crônica, DRC, uma condição marcada pela perda gradual da função renal, que pode progredir para a doença renal em estágio terminal. O tabagismo também tem sido associado ao aumento da proteinúria, uma condição caracterizada pelo excesso de proteína na urina. A proteinúria serve como indicador de danos nos rins e pode manifestar-se como um sinal precoce de doença renal. Portanto, fica evidente que o tabagismo não apenas compromete a saúde geral, mas também representa uma ameaça direta à função renal. Para preservar a saúde dos seus rins e reduzir os riscos associados ao tabagismo, considerar a cessação desse hábito é uma decisão crucial. Consultar um profissional de saúde para obter suporte e recursos para parar de fumar pode ser um passo significativo na promoção da saúde renal e geral. O sexto hábito que merece nossa atenção é o consumo excessivo de álcool. Esse hábito apresenta riscos significativos para a saúde dos rins, e uma de suas principais consequências é o potencial desenvolvimento de pressão alta ou hipertensão. A hipertensão é reconhecida como um fator de risco para doenças renais, devido à sua capacidade de danificar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, prejudicando assim sua eficiência de filtração. Além disso, os efeitos tóxicos diretos do álcool nos tecidos renais são motivo de preocupação. A quebra metabólica do álcool no fígado gera subprodutos prejudiciais, incluindo o acetaldeído, que podem ter um impacto prejudicial nos rins. As propriedades diuréticas do álcool também podem levar à desidratação, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins. Essa desidratação prejudica as funções vitais dos rins, na filtragem de resíduos e na regulação do equilíbrio de eletrólitos. Além disso, o consumo excessivo de álcool pode perturbar o equilíbrio eletrolítico do corpo, afetando a capacidade dos rins de manter níveis adequados de fluidos e eletrólitos. Por fim, o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de lesão renal aguda, uma deterioração severa e súbita da função renal com consequências graves. O sétimo hábito é a falta de exercício regular. Pular o exercício regular pode prejudicar a saúde dos rins de várias maneiras. Reduzir o fluxo sanguíneo para os rins pode potencialmente prejudicar a filtragem. Além disso, pode contribuir para o ganho de peso e resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes e pressão alta, ambos prejudiciais para os rins. Portanto, incorporar o exercício regular à sua rotina é fundamental para manter a saúde renal. O oitavo hábito é ignorar infecções do trato urinário, a ITU, ou desconsiderar sua gravidade. Essa atitude pode ter graves consequências para a saúde dos rins. Quando as ITUs não são tratadas adequadamente, há o risco de a infecção ascender do trato urinário inferior para os rins, resultando em uma condição mais grave conhecida como pielonefrite, uma infecção renal. A pielonefrite, se não for prontamente tratada, pode levar a danos substanciais nos rins, como destacado por pesquisas na Revista Brasileira de Hipertensão, que ressaltaram a gravidade potencial das infecções renais decorrentes de ITUs não tratadas. Além disso, ITUs recorrentes, que não são tratadas adequadamente, podem evoluir para infecções renais crônicas, com o potencial de causar cicatrizes nos tecidos renais ao longo do tempo. Essas cicatrizes podem prejudicar a capacidade dos rins de funcionar adequadamente, potencialmente levando ao desenvolvimento de doença renal crônica. ITUs persistentes também podem contribuir para condições como o refluxo vesicoureteral, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Isso pode levar à hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina. Tanto o refluxo vesicoureteral quanto a hidronefrose podem impactar negativamente a função renal. Além disso, ITUs não tratadas podem promover a formação de pedras nos rins, que têm o potencial de obstruir o trato urinário e danificar os rins ao bloquear o fluxo de urina. O nono hábito é o consumo excessivo de cafeína. Este hábito moderno comum pode influenciar significativamente a saúde dos rins de várias maneiras. Um efeito importante é a desidratação, pois as propriedades diuréticas da cafeína podem aumentar a produção de urina, potencialmente causando desidratação se consumida em excesso. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode levar a picos temporários na pressão sanguínea. Embora esses aumentos possam parecer benignos individualmente, a pressão alta crônica pode representar um risco significativo para a saúde dos rins. A cafeína também foi associada a um aumento no risco de formação de pedras nos rins, devido a alguns compostos, como oxalatos, encontrados na cafeína.
contribuindo para o desenvolvimento dessas pedras. Estas têm o potencial de obstruir o trato urinário, causando dor e prejudicando a função renal. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode perturbar os padrões de sono, potencialmente levando à fadiga crônica e estresse. Embora não seja um efeito direto relacionado aos rins, a baixa qualidade do sono pode impactar indiretamente a saúde dos rins, comprometendo o bem-estar geral. Em conclusão, abordamos 9 hábitos prejudiciais que podem silenciosamente prejudicar seus rins. A boa notícia é que, com algumas mudanças no estilo de vida, você pode proteger esses órgãos vitais e desfrutar de uma vida mais saudável. Portanto, certifique-se de manter seus rins saudáveis, fazendo escolhas sábias, mantendo-se bem hidratado e buscando orientação de profissionais de saúde quando necessário. Seu corpo certamente agradecerá por isso. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E se quiser saber como preparar receitas deliciosas e de maneira saudável, vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário fixado.